Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui na nossa mentoria, o Jogo da Vida, hoje nós vamos falar da empresarização, 7 P's. O primeiro P é o P do propósito, nós vamos falar sobre o propósito hoje. Muito importante para quem tem empresa, né, que está começando um negócio, ou quem tem vontade de abrir um negócio também, essa mentoria é para isso, certo? Então, é importante a gente pensar que é o quê? É hora de prosperar, plantar a semente, prosperar e depois colher o quê? Os frutos. Então, a primeira pergunta, o que a empresa significa para você? Muita gente pode falar que é o quê? Resultados. Nós temos que entender que empresa é armamento para o reino, o que aumenta a nossa potência. Por quê? Quando a gente tem uma empresa, a gente pode fazer recurso, a gente pode treinar treinar pessoas, nós podemos fazer o quê? Networks. É importante a gente entender que empresa tem que ser igual caixa eletrônico, sem boca para depósito. Quando eu abro uma empresa, eu faço investimento, eu estou fazendo o quê? Testes. Quando eu estou testando, eu vou verificar se aquela empresa é viável. A partir do momento que ela se torna viável, eu não posso ficar colocando dinheiro o tempo todo. Por isso que a gente fala que é um caixa eletrônico sem boca para depósito. A partir do momento que eu investir, eu tenho que apenas resgatar, né, com o tempo aquele investimento e depois a empresa tem que dar o quê? Lucro. Quais são as fases da empresa? Primeira fase, quando a empresa abre, né, é o primeiro ponto. Depois, o ponto de equilíbrio, que é a segunda fase. Eu paro de colocar recursos, eu não coloco mais recursos nessa empresa. O terceiro é quando eu recebo o investimento que eu fiz no início de volta, eu tenho que resgatar esse investimento. O quarto é quando você coloca algum profissional de gestão e o dono da empresa sai para mexer com novos negócios. E o quinto é o legado, é o que você transmite para alguém, vende, passa a gestão. Então essas são as 5 fases da empresa. É importante, quando a gente fala de empresa, entender que o caixa ele tem que ser separado do caixa da empresa com o caixa do dono. Não pode ser junto, senão a empresa quebra. É importante criar uma obrigação contábil para o dono. A empresa ela tem que ser independente, tem que ter ali, de repente, um conselho de gestão para ela ficar independente. O que levou a pessoa a abrir a empresa? Isso é muito importante. Muita gente fala assim, ganhar dinheiro. Então, quando o dinheiro vira a primeira opção, é igual uma prostituta, né? Desculpa a palavra. Ela se vende, só o dinheiro que interessa, não deve ser assim. Por isso que 77% das pessoas odeiam o que fazem. Porque o que? Norteou o dinheiro. E isso não pode ser dessa forma. Então, para abrir uma empresa, o objetivo deverá ser o quê? O propósito. Qual que é o propósito da empresa? Qual que é o propósito da organização? Saber como vender o quê? O significado, o que significa essa empresa. Então, um exemplo de propósito, marcar pessoas, transformar gente, né? Oportunizar as pessoas. Então, nós temos que vender facilidade, deixar de ser complexo, tornar fácil para o cliente aquele produto ou serviço que eu vou oferecer no mercado. Importante perguntar, a sua empresa, ela transforma a gente? A sua empresa, ela potencializa a gente? Ela oportuniza a gente? Ela dá oportunidade para as pessoas? Isso é fundamental, ela dá acesso, ela desfruta. Então, qual o propósito da sua empresa? É oportunizar as pessoas, os colaboradores? A empresa é a ponte, gente. Faz a pessoa atravessar onde ela quer. O propósito é a alma da empresa. E o porquê você faz, né? Por que você faz o que faz? Quando você oferece um serviço, você sabe responder essa pergunta? O porquê você faz o que faz? Qual o propósito? Qual a motivação? Como você faz o que faz? É a segunda pergunta. Como? Qual o processo você usa? E o que você faz? São 3 perguntas muito importantes quando a gente tem um negócio. Por que você faz? Né? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Como você faz? E o que você faz? Por quê? 85% das pessoas só sabem o que faz. O que ela entrega? Só sabe isso. 10% das pessoas sabem como fazem. E 5% das pessoas, que é o mais importante, por que faz o que faz? Qual que é o propósito? A pessoa não sabe o propósito da empresa. Isso aí é fundamental todo mundo saber, né? Que é a primeira pergunta. E só 5% das pessoas fazem. Por isso que a maioria, né, das empresas elas não conseguem avançar, elas não conseguem prosperar. Por isso tem que gerar o que a gente chama de brand, que é o quê? Geração de valor.
quando eu tenho meu propósito definido, fica mais fácil, né? O que o meu negócio está oferecendo, né? Nós devemos, principalmente quando a gente fala de negócio, saber contratar as pessoas. Eu só posso contratar as pessoas que estão alinhadas com o propósito da empresa. Por que você faz o que faz? O propósito é o significado por trás da existência do negócio. Exemplo, proteção das pessoas, segurança para as empresas, transformar gente, realizar sonhos, desenvolver pessoas, treinar pessoas. Qual o propósito por trás da companhia? Exemplo, sistema de ensino educacional, alcançar e alavancar a gente. Então o propósito, ele atrai, ele dá manutenção e ele promove gente. Isso é fundamental. Então nós temos que contratar pessoas com o mesmo propósito. Exemplos aí de pessoas ideal para a gente contratar. Primeiro, a pessoa tem que ter um coração ensinável. O que é isso? A pessoa tem que estar pronta para aprender. Segundo, a pessoa tem que ser leal, tem que ter lealdade. Isso a gente só consegue testar no percurso. E o terceiro, simplicidade. A pessoa tem um método de trabalho, ela é simples, ela faz ficar fácil. Por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta muito importante. Colocar pessoas que fazem sentido. A pessoa tem que saber por que ela está no seu negócio. Escolher pessoas com a mesma frequência, com o mesmo propósito. É muito importante, às vezes quando a gente é do ramo educacional, é muito legal porque você ensina outras pessoas. Quando a gente fala de contar história, a gente chama de storytelling. É a narração de história. O propósito da empresa, ele precisa ser narrado. As pessoas que você contrata, elas têm que conhecer o seu propósito, têm que narrar a história da empresa, para gerar valor para as pessoas que vão adquirir o seu produto ou o seu serviço. Exemplos de propósito, né? Soluções, transformação, treinar vidas, salvar a geração nossa que é perdida. As histórias, elas conectam almas. Por isso que a gente fala de missão, visão e valores. A missão, né? Seu propósito pode afastar ou atrair pessoas. O propósito seu, às vezes a pessoa vai ver o seu propósito ali, ela não vai querer trabalhar com você, porque ela acha que a carga é muito pesada. Por isso que ele tem que estar bem definido. Ou às vezes a pessoa vai ficar louca para trabalhar porque ela viu e gostou do seu propósito e a pessoa vai decolar junto com você. Então, exemplos de propósito, né? Ativar a identidade e classificar propósito das pessoas que conectam a mim, né? Desbloqueando essas pessoas. Olha que interessante. Eu ativo a identidade de uma pessoa que não sabe a sua identidade. Classifico o propósito dela. Primeiro, para mim achar o propósito da pessoa, ela tem que saber o que é a sua identidade. Se eu consigo fazer isso, eu vou conseguir desenvolver muita gente, né? Só que as pessoas que conectam até você, é importante você deixar as pessoas chegar até você, não ir atrás. A missão, por exemplo, multiplicação de talentos, levantar líderes, os valores, como agir para chegar lá, né? Importante a gente nunca ter o dinheiro como propósito. Não tem a missão de ser a maior empresa, por exemplo. Isso é mediocridade. Você tem que ter um propósito definido. Você tem que ter a missão ali de oferecer algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Seja o que mais transforme gente. Isso é fundamental, transformar as pessoas. O propósito, ele muda tudo. As pessoas compram porque você faz? Faça essa pergunta. As pessoas compram porque você faz? Elas sabem a sua história? Conte a sua história. É o norte de propósito. As pessoas pagam mais para a empresa que tem um propósito. É o que a gente chama de monetização do propósito. O que seria isso? Eu tenho propósito e não um negócio, mas faço negócios com o propósito que eu carrego. Fazer o que fui chamado, monetizando o meu propósito. Isso é fundamental. A pessoa explode na vida. Ela faz o que gosta, ela faz o que foi chamado e monetiza isso, transforma isso em quê? Em recursos. Então, faça uma atividade depois, pega 7 empresas, descubra qual que é o propósito dessas empresas. Você vai assustar. As empresas grandes aí, elas já têm um propósito bem definido. Vamos dar alguns exemplos. A NASA, por exemplo, qual que é o propósito da NASA? Levar o homem ao espaço. A Tesla, por exemplo, acelerar a transição mundial para transporte sustentável. A Disney, levar magia para a vida das pessoas. O Google, organizar a informação mundial. A Apple, design e inovação, estimular o que é a criatividade. A Coca-Cola, refrescar o mundo. Então, são exemplos aí, né? O propósito, quando ele é bem definido, ele alastra no mundo. Olha o exemplo dessas empresas. Um livro bom para você ler, né, que vai ativar mais o seu propósito, é Uma Vida com Propósito. É fundamental.
Importante, uma mensagem final. Importante a gente ter cuidado com as nossas ideias, porque se elas forem testadas, elas podem virar grandes negócios. Uma ideia guardada na gaveta é apenas o que? Um devaneio. É importante, se você tem uma ideia, coloque no papel e teste imediatamente, ok? Um forte abraço.